Muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês da organização, em nome de toda a equipe do Projeto Geoparque Corumbataí. É uma honra a gente estar aqui, podendo apresentar um pouquinho do nosso projeto. Deixa eu passar aqui para a apresentação. Está aparecendo para vocês? Está sim, professor. Tá certo. Bom, com esse evento sensacional que a gente está tendo, ontem foi um dia muito bom com as apresentações de todo mundo, e ontem a gente teve uma visão muito boa dos conceitos, do histórico da geoconservação, e o que eu trouxe hoje foi uma parte mais aplicada da geoconservação, que é o que a gente vem trazendo nesse contexto do projeto Geoparque Corumbataí. Então, eu queria começar a apresentação explicando o motivo pelo qual a gente acredita que o nosso território comporta muito bem essa estratégia de geoparque. Então, eu trouxe aqui a definição da Unesco de geoparque, conforme a gente viu ontem nas apresentações, e a nossa bacia hidrográfica do Rio Corumbataí seria a nossa área geográfica unificada. Os nossos fósseis de mesossaurídeos da formação Irati seriam o nosso principal patrimônio de relevância geológica internacional. E a questão da proteção, da educação e do desenvolvimento sustentável, que a gente está tentando trazer através dos materiais e projetos pilotos que a gente vem desenvolvendo e que eu vou apresentar nos próximos slides. Então, eu vou começar detalhando cada um desses três aspectos que eu mostrei, começando com, claro, a geodiversidade e o geopatrimônio, que é o principal de tudo. Então, o nosso geoparque está localizado aqui, bem no centro do estado de São Paulo, e a bacia hidrográfica com 9 municípios. Aqui é Analândia, bem no norte, que é onde tem a nascente do rio Corumbataí, e ele vai passando por Corumbataí, Tirapina, Ipeúna, Charqueada, Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, até aqui no sul, chegar na cidade de Piracicaba, onde ele deságua no Rio Piracicaba. E o nosso território, a geodiversidade dele, está muito ligada à bacia sedimentar do Paraná. Então, como eu sei que tem pessoas de todas as áreas aqui, deixa eu explicar um pouco o que seria essa bacia sedimentar, Então, eu vou fazer uma analogia com o Pantanal. O Pantanal é uma bacia sedimentar atual. A nossa bacia do Paraná é uma bacia geológica, ou seja, uma bacia antiga, que não está mais atuante. Então, no Pantanal, a gente tem os rios e os lagos com deposição de sedimentos que registram o clima de lá. Por exemplo, essa estiagem que a gente está vendo pode ficar registrada nos sedimentos que estão sendo depositados no Pantanal lá. E isso acontece aqui também, aconteceu também aqui na nossa bacia sedimentar do Paraná. A questão é que muitos milhões de anos antes. Então, é a forma que as rochas registram todo esse clima que aconteceu no passado. E é uma das coisas que a gente vai desvendando no geoparque. Então, explicando aqui essa figura de baixo, ela é uma seção geológica. Então, imagina que a gente faz um corte aqui no estado de São Paulo, saindo desde aqui do litoral até o interior. Então, aqui a gente tem do lado direito, aqui o oceano, aqui a Serra do Mar, chegando aqui no Planalto Atlântico, onde tem a cidade de São Paulo, indo até Campinas. Esse é o embasamento cristalino, é a base da nossa bacia sedimentar. E em cima dessa base, que é de Campinas por o interior, é onde ficam as camadas sedimentares da bacia do Paraná. E aí eu dividi aqui, nesse esquema do professor Absaber, por cores, Cada cor representa uma camada diferente, que por sua vez representa um tipo de sedimentação diferente, que por sua vez representa um paleoambiente diferente. Então, essa cor bege aqui representa sedimentos de cerca de 300 milhões de anos, quando aqui o planeta estava vivendo uma era do gelo. Essa camada azul, ela representa uma mudança no clima, em que o clima foi esquentando, e esse registro glacial deu origem a registros marinhos, um grande mar que tinha aqui naquela época, e aí, passando aqui para as rochas amarelas, o clima foi mudando mais um pouco, ele foi se tornando, saindo do marinho, indo para o terrestre, então são sedimentações relativas a rios e lagos,
até que nessa parte superior aqui da camada amarela, são os sedimentos arenosos que representam um deserto, a desertificação do território. Durante esse período em que havia o deserto aqui, que é mais ou menos uns 120 milhões de anos atrás, o continente começou a se fragmentar, e por essas fissuras que abriam no continente, começou a subir o magma desde a astenosfera, ele ia subindo e se derramava aqui na superfície do nosso território. Então, mais uma mudança ambiental que está registrada nessa história geológica da nossa região. E aqui essas camadas laranjas são mais recentes e já representam um clima já um pouco mais parecido com o atual. Então, o território do Geoparque Corumbataí, que está aqui circulando em amarelo, ele tem essa vantagem de pegar desde as rochas bejas, as mais antigas, passando por toda essa história até chegar aqui nas rochas mais novas. E isso tudo num território relativamente pequeno, que em 1 ou 2 dias a gente consegue visitar ele quase inteiro e conhecer toda essa história do passado da Terra e do estado de São Paulo. Mas, como a gente viu na definição, o Geoparque ele não foca só na geodiversidade, e sim um grande patrimônio de relevância internacional. Então, é por isso que eu trouxe esse slide para mostrar o nosso principal elemento do patrimônio, que são os fósseis de mesossaurídeos, né, da espécie Stereosternum túmido. Esses fósseis viviam aqui na região há cerca de 270 milhões de anos atrás, na época em que a Era do Gelo já tinha passado e tinha aquele grande mar aqui na região, que é esse Mar Irati. E nesse mar viviam esses animais, Stereosternum túmido, e ele era encontrado tanto aqui no Brasil quanto na África. E os cientistas estudando o esqueleto, eles viram que o mesossaurídeo ele não conseguiria atravessar os mais de 6.000 quilômetros que dividem Brasil e África. Então eles chegaram à conclusão, né, era uma teoria que já existia, e isso veio para reforçar, de que os dois continentes já estiveram juntos e se separaram, né, a teoria da deriva continental, que revolucionou a geologia, né, no século passado, e alguns dos exemplares que esse cientista, o Edward Cope, estudou lá em 1886, vieram justamente aqui das pedreiras de calcário, do Distrito de Assistência, no município de Rio Claro. Então, são esses os fósseis que ajudaram a colocar Rio Claro nos anais das geociências mundiais. Mas não é só esse não é o único patrimônio que a gente tem no território. Então, eu trouxe aqui outros 3 exemplos, que eu considero bem relevantes também, principalmente aqui em âmbito estadual. O primeiro exemplo que eu trouxe são as seções tipo. Então, seção tipo, o que é? Quando uma camada de rocha é descrita pela primeira vez, ela é descrita com base numa seção tipo, um afloramento onde a pessoa foi e descreveu. E aqui, né, uma coluna representando as diferentes camadas de rochas que a gente tem aqui na região. 4 dessas camadas têm a seção tipo aqui dentro do território do projeto Geoparque Corumbataí, que é o membro assistência da formação Irati, a formação Corumbataí e as formações Rio Claro e Itaqueri. Além disso, eu quis trazer também a questão geomorfológica. Eu vou até voltar aqui alguns slides. Esse mapinha do estado de São Paulo está dividido nas regiões geomorfológicas. Então, cada cor é uma região geomorfológica. E aqui o nosso território da Bacia do Corumbataí está exatamente nessa transição de 2 unidades geomorfológicas. Então, a depressão periférica, aqui à direita, e o planalto ocidental, aqui na esquerda. E a região das cuestas, que é justamente a interação entre esses diferentes compartimentos, que gera processos específicos, gera paisagens específicas. Então, uma diversidade geomorfológica muito grande aqui também, desses 2 mundos tão distintos representados aqui no nosso território. E para representar isso, eu trouxe essa imagem aqui, que é a abertura da novela Força do Querer, que foi uma das novelas de grande audiência da TV Globo, e ajudou a trazer essa imagem do nosso geopatrimônio para todo o Brasil. E aqui, por último, mas talvez o mais importante, é a questão dos aquíferos. Então, aqui no nosso território, a gente tem 3 aquíferos, mas o principal deles, com certeza, é o aquífero Guarani, que está representada a sua área de recarga aqui em azul, nesse mapinha,
e o nosso território está aqui inserido em boa parte dessa área de recarga do aquífero de Guarani, que é uma zona de muita importância se a gente for pensar na questão da qualidade e da quantidade de água que vai recarregar esse aquífero. E não é à toa que existem aqui 2 unidades de conservação, que eu vou detalhar um pouco mais para frente. Então, agora entrando nos aspectos de conservação e proteção, primeiro eu queria falar da relevância da área como para a pesquisa científica. Então, eu trouxe aqui algumas capas de trabalho. Aqui é aquele trabalho do Edward Cope, de 1886, então 135 anos atrás a nossa região já era estudada. Aqui um livro da década de 1960, dos professores Simões e Fittipaldi, sobre as conchas fósseis. Aqui o livro da professora Maricelma Zani e do professor Alexandre Perinotto, que está aqui presente, fez as saudações no chat, também com esse aspecto do patrimônio natural. E aqui um livro mais recente, já contando o início do desenvolvimento do projeto Geoparque Corumbataí. E aqui embaixo eu trouxe um gráfico que eu tirei da plataforma Scopus, que são os papers publicados relacionados a questões do patrimônio natural na bacia do Corumbataí. Então, a gente vê que a partir daqui da década de 90, principalmente, o número de trabalhos vai aumentando, e ele fica aqui nessa média entre 40 e 30 papers publicados por ano, sendo que a plataforma Scopus, ela só indexa os principais trabalhos das grandes revistas internacionais. Então, a gente tem que pensar que para cada um desses trabalhos aqui, podem ter outras dezenas de TCCs, de dissertações, teses de doutorado, trabalhos apresentados em evento. Então, aqui, para dar esse caráter mais internacional, eu coloquei esse número da Scopus. E entre os trabalhos específicos sobre geoconservação, feitos aqui no território, né, eu destaco o trabalho da professora Maricelma, junto com o professor Perinotto, o trabalho do Gustavo Amorim, né, orientado pelo professor Ebert, e aqui eu trouxe um pouquinho do nosso inventário, que foi um trabalho publicado em 2019, que é o primeiro inventário sistemático já no âmbito do projeto Geoparque Corumbataí. Então, a nossa intenção com esse inventário foi realizar o levantamento do maior número de pontos possível que tenha, de certa forma, ligação com temas da geodiversidade ou arqueologia. Então, foram inventariados 170 pontos no território, a maior parte dentro da bacia, eventualmente algum outro ponto nas proximidades, e eles foram todos cadastrados num banco de dados, onde a gente listou os conteúdos que tinham nesses locais, né, as condições de acesso, as potencialidades e a relevância deles. Então, é um trabalho que serve como guia para basear as nossas pesquisas e as nossas estratégias para o projeto. Trazendo um pouco da classificação legal, né, jurídica do território, eu trouxe aqui o mapa das unidades de conservação, são 3 unidades de conservação dentro do território, dos quais eu destaco as 2 APAs, né, aqui em vermelho, a APA Corumbataí, Botucatu e Tejupá, e aqui em verde, a APA Piracicaba, Juqueri-Mirim, as 2 até se sobrepõem, de certa forma, nesse trecho, e elas foram criadas justamente com o intuito de proteger e valorizar o patrimônio, principalmente hidrológico, hidrogeológico e geomorfológico. E é importante ressaltar que essas 2 APAs, elas ainda não têm plano de manejo. Então, se por um lado isso é negativo, por não ter esse planejamento, por outro lado, ele permite que o plano de manejo das APAs seja construído em conjunto com as estratégias do projeto Geoparque Corumbataí, já que os objetivos de uma APA e de um geoparque são muito parecidos. E aqui eu trouxe um exemplo de proteção in situ realizada no geossítio. Foi um salvamento paleontológico de uma camada de conchas, que é essa camada aqui, que estava sendo toda numerada. Essa camada estava numa situação de degradação, por estar num futuro empreendimento de loteamento de casas. Então, foi uma ação que a gente fez, né, graças ao esforço de vários parceiros. A gente coletou essa camada para salvaguardar no Museu da Unesp, e a gente também pleiteou um lote para conservação, para proteção, né, dessa camada in situ. Então, foi um projeto muito bacana, porque a gente conseguiu ter uma resposta muito rápida e efetiva, e, ao mesmo tempo, a gente fez uma parceria com a prefeitura e com o empreendedor,
de forma que, apesar desse salvamento e da gente ter pleiteado o lote, a gente não prejudicou, né, o desenvolvimento socioeconômico desse bairro. Agora, entrando um pouco na questão das ações de educação, eu trouxe aqui um exemplo de trabalho de campo, né? Então, aqui foi um evento chamado Pangea Paulista, organizado pelas 3 universidades de geologia paulista, então a Unesp, a Unicamp e a USP, onde todos os ingressantes dessas 3 universidades vieram aqui para Rio Claro e conheceram justamente essa pedreira dos fósseis dos mesossaurídeos. E aqui do lado direito, um exemplo de ação em sala de aula. Aqui era uma atividade de preparação para um evento chamado Mostra Geocultural. Então, a Aline, que é essa nossa parceira do município de Corumbataí, ela fez uma série de atividades com os alunos, que eles se organizaram e prepararam uma mostra, realmente, né, junto com a comunidade, na praça central do município, que sábado e domingo, no final de semana, eles fizeram uma exposição aqui com temas de geoconservação, fizeram uma apresentação de dança sobre o rio da cidade. Então, uma forma de aproximar tanto dos alunos quanto das famílias desses alunos. Para apoiar, né, esses projetos de educação, tem os materiais educativos que são muito importantes, né? Então, a gente já tem alguns projetos de painéis que podem ser instalados nos geossítios, vídeos interpretativos, aqui os jogos educativos, né? O jogo da memória, o quebra-cabeça, uma coleção didática de rochas, e os impressos, que eu trouxe aqui o livro que a Aline e o Silvio escreveram para aquele projeto de Corumbataí, a Mostra Geocultural. Aqui mapas, né, apresentando roteiros e pontos de visitação, guia de campo, e aqui uma apostila digital que a gente desenvolveu muito bacana, porque ela serve tanto como um material de consulta para os professores, para eles prepararem as aulas, quanto um material de consulta para os alunos, né? Foi feito de forma extremamente ilustrada e com uma linguagem totalmente acessível para os alunos. Ele conta também com uma série de atividades que os professores podem usar para planejar as aulas deles. Então, são alguns, né, dos materiais que a gente vai produzindo no âmbito do projeto e que, conforme o projeto for se desenvolvendo mais, a gente pode crescer, né, replicar esses materiais. E agora, falando sobre a questão do desenvolvimento sustentável no território, eu queria começar apresentando um pouco de como que se deu a participação comunitária, né, no projeto Geoparque Corumbataí. E aqui do lado esquerdo, eu trouxe um cartaz de um evento uma série de eventos, né, que nós fizemos aqui no território, chamado Caravana Geoparque Corumbataí, onde nós passamos por todos os municípios da bacia, em reunião com as principais lideranças políticas, aqui comunitárias, empreendedoras, onde a gente apresentava os conceitos de geoparque, e a gente ouvia da comunidade quais eram as visões que eles tinham para o território e que contribuições poderia haver entre a comunidade e o geoparque. E aqui do lado direito, o formulário de cadastro, né, os participantes eles podiam, tanto de forma virtual quanto aqui impressa, cadastrar a sua propriedade, né, o seu empreendimento para fazer parte do projeto Geoparque Corumbataí. Aqui um pouco dos geoprodutos. Então, aqui do lado esquerdo, alguns materiais produzidos pela Aline, essas miniaturas de conchas, aqui uma bolsa, aqui também mochilinhas de pano, né? Aqui um bolo em formato de concha, que se enquadra naquela estratégia GeoFoods, né? Que acho que foi apresentado ontem. Os próprios materiais educativos também são geoprodutos, né? Então, o livro, os jogos, são produtos que, além de serem usados nas escolas, podem ser vendidos no território e gerando renda para a comunidade, né? Aqui, alguns ímãs de geladeira, com o logo do Geoparque, com alguns dos geossítios. E na parte do geoturismo e da divulgação, eu coloquei aqui o cartaz de quando a gente participou do Dia Latino-Americano do Geoturismo, lá em 2018,
que é uma parte muito importante da estratégia, né, a gente participar desses eventos da rede latino-americana, da rede global também. Os materiais interpretativos para transformar o ecoturismo no geoturismo, né, então aqui é um guia de campo, passando por 5 geossítios em Rio Claro e Analândia, e aí ficou um guia bem bacana, porque ele tem uma foto do geossítio, ele tem a localização do geossítio naquela seção que eu mostrei inicialmente, tem aqui figuras interpretativas, então mostrando as camadas de rocha, mostrando onde que a pessoa está, com texto em português, em inglês, então um guia bem completo, que pode ser um modelo para a gente aplicar em vários outros roteiros no território. E a visitação espontânea em geossítios. Aqui é um geossítio do município de Tirapina, né? E a nossa região, como ela tem uma vocação turística, por conta principalmente do relevo, das cachoeiras, que sempre trouxe muito turismo para cá, esse turismo já existia, e conforme a gente foi avançando com o projeto de Geoparque Corumbataí, a gente viu que os empreendedores e os municípios, eles foram incorporando esses aspectos da geologia nos atrativos. Então, aqui é uma estrutura que foi recentemente construída pela prefeitura, em parceria com a Serra do Taqueri, onde forma uma moldura, né, para a pessoa tirar uma foto justamente com o relevo aqui em evidência. E aqui está pequeno, acho que vocês não vão conseguir ver, mas na placa fala justamente sobre a rocha, que tipo de rocha que é, que tipo de formação. Então, a gente vai vendo que, por mais que esses atrativos ainda sejam independentes e não tenham uma gestão conjunta, eles foram já se adequando a todos esses conceitos que a gente foi apresentando ao longo do tempo. E é claro também aqui, né, só como exemplo, o nosso site, né, as redes sociais, o canal do YouTube com alguns vídeos, com roteiros, reportagens, página no Facebook, Instagram, tudo faz parte também da estratégia de divulgação voltada para o geoturismo. E aqui, terminando essa sessão do desenvolvimento sustentável, eu quis trazer esse slide sobre o nosso trabalho em rede. Então, aqui no centro, né, o nosso núcleo duro, pessoal da Unicamp, do consórcio PCJ e a gente aqui da Unesp, que começou esse projeto lá em 2015, e aí foi agregando ao longo do tempo diversos parceiros. Então, aqui, os 9 municípios que fazem parte da bacia, os conselhos municipais de turismo, a Serra do Taqueri, que ela junta tanto pessoas das prefeituras, quanto também dos empreendimentos locais, né? Aqui alguns roteiros, o Caminho do Mosteiro, o Caminho da Paz, que são 2 roteiros que tem aqui no território. Aqui alguns dos grandes geossítios e propriedades aqui do território, né? Cachoeira do Saltão, aqui o Cuscuzeiro, parceiros de empresas, né? A Aspacer, que é a Associação dos Ceramistas, a Partecal, que é uma empresa que explora calcário, a EPTV, que também já colaborou muito com a divulgação também, aqui entidades estaduais, né, então a Fundação Florestal, que faz a gestão das unidades de conservação, Ministério Público, Instituto Geológico, agora coloquei aqui, né, o ILP também, já virou um parceiro nosso, universidades, então a USP, a Federal de Goiás, o FUSCar, o Instituto Federal, grupos universitários, né, grupos PET, empresas júnior, a Unicep, que é uma universidade particular, as grandes entidades federais, então Febragel, SBG, CPRM, a GeoBR, aqui, né, a Unesco com a sua rede global, a rede latino-americana, diversos geoparques que de alguma forma ou outra fazem parte da nossa história. Então, desde já peço desculpa por talvez ter esquecido de colocar alguma organização aqui, porque realmente é muita gente, é muita organização, e esse slide ficou até um pouco bagunçado, mas é porque ele faz a ligação com o próximo tema, que é justamente os desafios e perspectivas. Então, tudo isso que eu apresentei, desses projetos, dessas ações, desses materiais, nós desenvolvemos num conceito de projetos piloto, né, e materiais conceito, que eles são desenvolvidos, mas eles não têm a força necessária ainda para crescer e virarem estratégias permanentes. Porque nos falta ainda o principal de uma estratégia de geoparque, que é a estrutura de gestão, né, e os recursos financeiros e humanos.
Então, eu trouxe aqui um trabalho de uma colega formada aqui na Unesp, da Thais Canessim, que junto com o professor Brilha, que apresentou ontem, e um colega da Espanha, do Instituto Geológico da Espanha, eles criaram, assim, esse modelo genérico de estrutura, né, um geoparque global da Unesco, e um pouco com base nisso e com a nossa experiência também com outros geoparques, a gente tem a nossa proposta aqui para o nosso território, né, com um conselho científico, um conselho geral que agregue pessoas da comunidade, diretoria executiva e diversas coordenações de proteção dos geossítios, de comunicação, educação e geoturismo e parcerias e recursos. Mas ainda é uma proposta que a gente ainda não conseguiu implementar. Então, desse mesmo trabalho da Thais, eu trouxe esse quadro que eles apresentam, que é um comparativo de 2 geoparques na Espanha, que é o Geoparque Las Loras e o Geoparque Comarca de Molina e Aragón Alto Tajo. André, a sua exposição está fantástica, não é? Mas nós temos aquele problema nosso aqui, que é do tempo, não é? Então, o seu tempo ele já está bem no limite. Se você puder adiantar suas conclusões. Tá certo. São só 3 slides, eu vou terminar em 1 minuto. Ok. Então, esse comparativo, ele mostra o quê? Né? Que o nosso geoparque, aqui na terceira coluna, ele não está tão atrás, assim, dos nossos colegas espanhóis, mas a nossa fragilidade está aqui, na estrutura de gestão, que nós ainda precisamos buscar esses recursos financeiros e humanos para formar nossa estrutura de gestão. E agora, para terminar com uma perspectiva um pouco mais otimista, né, eu trouxe aqui um projeto de um dos futuros geossítios do projeto Geoparque Corumbataí, que é o Parque Geológico de Assistência, baseado um pouco nos moldes do Varvito e da Rocha Mutunê, que a gente também viu ontem nas apresentações. E eu trouxe essas ilustrações aqui, feitas por um parceiro nosso, arquiteto, Gabriel, que idealizou, né, o modelo do parque já com aqui uma área de sede, uma área de preservação de mata, e aqui o principal, né, o paredão rochoso, onde a gente vai ver a estratigrafia da formação e os fósseis. Essa é uma fotografia mais recente da área, então é uma área que está sendo minerada, e é uma parceria, então, entre a gente da Unesp, a prefeitura e a empresa mineradora, que como projeto de recuperação se propôs a preparar a área para receber o parque e fazer a concessão para a prefeitura. Então, a gente tentando meio que quebrar esse paradigma de passivo ambiental da mineração e fazer, na verdade, a transformação do passivo numa área de proteção e divulgação das geociências. Era isso, desculpa por ter me alongado. Se tiver algum tempinho para perguntas, eu estou à disposição.